Há 2000 anos atrás, Jesus morria naquela cruz, se oferecendo como cordeiro mudo que vai ao matadouro, para levar sobre ele os nossos pecados, as nossas iniquidades e também levar sobre ele as consequências do pecado, que é justamente a morte, a miséria, a pobreza, a doença. Tudo levou sobre ele. E ele foi sepultado e ele ressuscitou para que hoje nós tenhamos vida e vida em abundância, para que tivéssemos a vida de Deus em nós, para que nós tivéssemos certeza da nossa salvação. A grande questão é, você tem certeza que é salvo? Você tem certeza que quando você fechar os olhos aqui na terra, você vai abri-los lá no céu, juntamente com Jesus, juntamente com o seu Pai Celestial, juntamente com os santos que foram antes de nós, juntamente com os anjos, arcanjos, querubins? Você tem certeza disso? Ou você não tem certeza? Ou você não tem certeza do que vai ocorrer após a morte, após a sua ida desta terra? Assista esse vídeo agora. Assista até o final. Pegue esse link, envie para outras pessoas, compartilhe à vontade. E se inscreva, clica no sininho. Olha, tem uma mensagem importante para você. Não importa se você é crente, se você é católico ou de qualquer religião que seja. É uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A graça e a paz de Deus é multiplicada, ela nos vem pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, Deus mandou que eu ministrasse acerca disso. Eu não tenho o costume de ministrar sobre esse tema específico. Se você tem certeza de salvação, se você realmente é salvo, eu não tenho o costume de ministrar sobre isso. Mas o Senhor me disse que eu deveria ministrar. Esta palavra não é apenas para a igreja da Ceilândia, é para a igreja da Ceilândia, mas é também para todos aqueles que dizem serem salvos. Todos aqueles que dizem ter nascido de novo. Todos aqueles que dizem ser filhos de Deus. É para você essa mensagem. Amém? Se esta mensagem trouxer segurança para você, trouxer paz para você, trouxer alegria, tranquilidade, sem problema. Mas se essa palavra, se esta mensagem não trouxer segurança, não trouxer certeza, pelo contrário, trouxer incerteza acerca da sua salvação, ou se essa mensagem te é indiferente de alguma forma, é bom você prestar atenção nos seus caminhos. É bom você prestar atenção e examinar-se a si mesmo. Amém? Então, antes de começar, nós vamos orar. Amém? Pai querido, graças te damos por tudo aquilo que você tem dito, por tudo aquilo que você tem nos falado, por tudo aquilo que você é e por tudo aquilo que você nos tem dado. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Graças te dou, Pai, porque você tem cuidado de nós e você deseja que nós desfrutemos do céu na terra e quando, após nós sairmos dessa terra, desfrutemos também do céu. Então, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por isto, em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra de Deus, ela é pregada e deve ser pregada em toda a sua extensão. Não só aquelas partes que a gente gosta, mas também as partes que nós não gostamos tanto, né? Aquela parte que diz, rapaz, eu não gosto dessa parte aí não, né? Esse versículo aí, normalmente a gente diz, isso não é para mim, isso não é para mim. E muitas vezes sim, às vezes o versículo não é para você, mas outras vezes, eu posso te dizer, a grande maioria das vezes, o versículo é para você mesmo. É para mim e é para você. Esta palavra, a palavra de Deus diz que ela é como espada de dois gumes. Espada de dois gumes quer dizer que ela corta de um lado e corta do outro. Em outras palavras, ela alcança você, mas alcança o ministro também. Ela alcança a pessoa que está ouvindo, mas alcança também o pastor, alcança quem está ministrando também. É uma palavra que serve para todos nós. Esta palavra não é uma palavra de reflexão. Essa palavra não é uma palavra para você ficar assim pensando e achando alguma coisa. Não, 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 não. Esta palavra é para salvar a sua vida.
Essa palavra, ela vai trazer salvação para a sua alma. Essa palavra, ela vai trazer libertação para a sua vida. Amém, queridos? Eu noto que em muitas igrejas, em muitos lugares, agora que nós estamos nesse momento, né, estamos nesse tempo de isolamento social, por enquanto, mas em muitos lugares se prega, mesmo nesse tempo de isolamento, quando as igrejas e ministros estão fazendo lives, estão fazendo no YouTube, como nós temos esse canal que está sendo transmitido agora, como também no Instagram, no Facebook, no Twitter, sempre palavras de todas as maneiras. E mesmo nos cultos presenciais, também eu noto palavras poderosas, maravilhosas, mas são palavras de incentivo, são palavras de prosperidade, são palavras que te deixam bem, são palavras que te fazem sentir bem, e a gente gosta, eu também gosto. Eu não só gosto de ouvir, como também gosto de ministrar palavras assim. É bom, é ótimo, faz bem. Mas, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A vida cristã, nem sempre você vai se sentir bem. Em parte nenhuma da palavra diz que você deve vir a Cristo para se sentir bem. Em parte nenhuma da palavra diz que você deve aceitar Jesus, receber Jesus, para ter uma auto-melhora. Não, de jeito nenhum. Muitas vezes essa palavra vai te confrontar. Muitas vezes essa palavra vai fazer a diferença quando você recebê-la. Muitas vezes essa palavra não será exatamente doce para a tua mente, doce para a tua alma, mas com certeza revigorará o teu espírito, revigorará o teu coração, te fortalecerá. Amém? Deus cria o homem e o coloca num jardim maravilhoso. E nesse jardim tinha milhares de espécies de aves, milhares de espécies de plantas, e o homem governava esse jardim, o homem dominava esse jardim, e o melhor de tudo, tinha aquela doce presença de Deus que enchia todo o jardim. Era algo que acrescentava para Adão e para Eva. Deus criou Adão, o homem do pó da terra, sopra o fôlego de vida, e ele se torna alma vivente, e ele passa a ter comunhão com Deus. Então, quando o homem abriu os olhos no que Deus teve que se inclinar para soprar o fôlego de vida, então o homem abre os olhos e dá de cara com o seu Criador, e vê logo o seu Criador, e vê a Deus. E Deus amou a esse homem, e Deus deu tudo a ele, para que ele pudesse viver bem, para que ele pudesse viver confortavelmente bem, dependendo apenas de Deus, apenas isso. Mas um dia esse homem pecou, porque Deus tinha estabelecido uma árvore lá, e essa árvore era o limite de Adão, era o limite do homem. Deus tinha dito para ele: olha, você pode comer de toda a árvore aqui do jardim, manda ver, Adão, mas daquela árvore ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não coma, porque no dia que você comer, você morre. Então, o que aconteceu? O homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e morreu. Pastor, ele não morreu porque a Bíblia diz que ele viveu 930 anos. Ele morreu espiritualmente. Espiritualmente quer dizer, ele ficou separado de Deus. Ele não tinha mais contato com Deus. Ele não tinha mais ligação com Deus. Ele morrendo, ele iria para o inferno, claro que iria viver o inferno em vida, para depois da vida, viver o inferno depois da morte. Esse homem estava condenado para viver eternamente para o inferno. E aí o que acontece? Toda a raça humana também estava debaixo da mesma maldição, também estava debaixo do mesmo pecado, também estava debaixo daquilo que o Adão tinha feito, das consequências disso. Então, por causa do pecado de Adão, entrou a doença, entrou a miséria, entrou a pobreza, entrou a morte física, entrou todo tipo de coisa ruim, por causa do pecado de Adão. Deus não amaldiçoou a terra. A verdade, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Porque o pecado faz isso. O pecado abre brecha, o pecado abre portas para que não só o diabo possa agir, como também a própria pessoa mesmo fica distante da sua fonte de vida. Amém? Mas
Deus amou tanto a esse homem, Deus amou tanto a essa mulher, que Ele enviou Jesus, que Ele mandou que Jesus descesse, e Jesus desceu do céu, veio aqui para a terra e se ofereceu no lugar do homem e pagou todo escrito de dívida que havia contra nós, homens e mulheres. E Ele abriu a porta, para quê? Para que houvesse agora a possibilidade, para que houvesse agora a salvação. Então, o que resta para nós hoje é o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, que diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, a salvação, ela é de graça e vem pela fé. Jesus pagou o preço por mim e por você. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Tudo o que você precisa é receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. É receber, é aceitar esse plano como o único plano para que você seja salvo. Uma vez que você recebe isso pela fé, você passa a ter certeza de salvação e você passa a ser um filho de Deus e o Espírito de Deus vem morar dentro de você. Amém? Eu acredito que todo mundo sabe do que eu acabei de falar, como dizemos lá na Paraíba, de cós salteado, né? A gente sabe disso decorado. O problema, irmãos, é porque algumas pessoas pegaram este versículo e tiraram de contexto para dizer, muitas vezes, o que a Bíblia na verdade não diz. Forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz. Se confessares a Jesus como Senhor, com a tua boca, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, estou lendo em Romanos capítulo 10, versículo 9, serás salvo. Mas veja bem, ele diz, serás salvo. Ele fala, serás salvo. Há uma diferença. Qual é a diferença? É que ele coloca de forma assim, será salvo, mostrando que há um processo. Existe algo que você precisa fazer. Pastor, você está dizendo que eu não sou salvo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando você tira um versículo de contexto, você pode muitas vezes trazer engano e forçar a Bíblia a dizer coisas que ela não diz e trazer coisas que ela não fala. Sabe, eu vou dar um exemplo assim. Muitas vezes você vai corrigir alguém, você vai corrigir uma pessoa que você ama, que você gosta, e diz, ei fulano, não é assim não, é assim. Olha, não é dessa forma, é dessa outra. Ei, você está agindo errado. A pessoa pega aquele versículo que diz, não julgueis, e coloca sapeca, você está me julgando. Você está me julgando. A Bíblia diz, não julgueis. E está escrito, realmente Jesus disse. Jesus foi quem disse, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que medirdes, vos medirão também. Aleluia! É isso que está escrito em Mateus capítulo 7, e eu concordo plenamente, e é bem verdade. Mas a mesma Bíblia que diz não julgueis, diz claramente que nós temos que condenar as obras das trevas. A mesma Bíblia que diz não julgueis, também diz que eu devo corrigir aqueles a quem eu amo. Fala até que Deus disciplina a quem ama. A gente vai falar um pouco disso mais na frente. Então, óbvio, claro e evidente que se você tirar um versículo de contexto, pastor, realmente também é muito fácil, né, tirar versículo de contexto. Não é a questão não é facilidade de fazer. A questão é porque o diabo faz isso. Ele pega um versículo de contexto para servir de pretexto para fazer a coisa errada, maligna. E leva muitas pessoas a fazer isso. Olhe sempre o contexto em que está vivendo. O versículo aqui diz, e creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mostra claramente isso, mas preste bem atenção nisso. Você tem certeza de salvação? Sim, porque eu confessei Jesus. É só isso? Será que a salvação, será que basta eu abrir a minha boca e dizer, Jesus é Senhor, pronto, eu já tenho o céu garantido? Será que basta eu levantar a minha mão, ou não, né?
ou eu orar dizendo, Senhor, eu venho a Ti e eu recebo Jesus como meu Senhor e já garante o céu? Será que é só isso? Irmãos, a Bíblia foi escrita por cerca de uns 40 escritores e num período de, salvo engano, 1.600 anos. Esses escritores foram inspirados por Deus. E a Bíblia, ela não se contradiz. Em outras palavras, todos foram inspirados por Deus. Você precisa ver da Bíblia de forma, num contexto geral. A Bíblia não contém a palavra de Deus, como eu já vi muitos pregadores falar. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que ela diz é verdade. Entretanto, eu posso pegar um versículo e dizer coisas absurdas para justificar uma teoria minha, uma filosofia ou um pensamento. E eu vejo que muitas pessoas, elas vêm para a igreja, e elas vêm para a igreja ou escutam palavra, ou buscam palavra que as façam se sentir bem, que as façam estar bem. E pegam versículos, pinçam alguns versículos ali e tal, eita, que bênção. Mas eu vou te dizer uma coisa, se fosse só para você se sentir bem, não haveria necessidade da palavra, concorda comigo? A palavra de Deus não é apenas para você se sentir bem. Na verdade, em parte nenhuma da Bíblia está escrito que a salvação vai fazer você se sentir bem. Muitas vezes você não vai se sentir bem. Muitas vezes vai te confrontar. E é nessas horas que você tem que encarar a palavra como a verdade, ou você encara a palavra como mais um livro. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz, claramente, fala acerca do inferno. E o inferno não é um conto de carochinha, não é um lugar imaginário, não é uma coisa inventada pela igreja tal, ou uma coisa inventada por pessoas. Não, o inferno é algo real. É algo que existe. O inferno é um lugar físico, realmente existe esse lugar, e é um lugar de tormento, de dor. Tanto é que quando uma pessoa sofre, está sofrendo bastante, quando essa pessoa faz isso, muitas vezes a gente diz o quê? Rapaz, fulano está vivendo um inferno em vida. Porque é um lugar de dor, é um lugar de tormento, é um lugar de aflição. Ora, Deus não tem isso para você. Deus não quer isso para você. E muitas pessoas, eu já vi pessoas chegarem e dizer o seguinte, mas pastor, Deus jamais vai jogar alguém no inferno. Você não lançaria seu filho no inferno? Tenho certeza que Deus não. Aí é que está, Deus não lança ninguém no inferno, é a pessoa que vai para lá, com as suas ações, com as suas atitudes. Não adianta você simplesmente fazer Senhor e não fazer aquilo que Ele diz. Em Mateus, capítulo 7, no versículo 21, diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sabe quem disse isso? Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sim, todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, como a própria Bíblia diz, será salvo. Mas nem todo aquele que confessa, Jesus está dizendo, herdará o reino de Deus, dos céus, entrará nos céus. Ele diz, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É esse que é o salvo. O salvo não é apenas você confessar Jesus como Senhor. Sim, Jesus é a porta de entrada. Jesus é o caminho. Mas este caminho que é Jesus passa uma coisa importantíssima, obrigatória e indispensável, chamada arrependimento. É interessante notar que quando João Batista começou a pregar, ele disse, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, ou o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus começa a pregar, e ele começa dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas hoje em dia, as pessoas dizem, olha, não importa como você esteja, o importante é você estar bem. Eu já ouvi pregações desse tipo. Eu já ouvi pregações que prometiam prosperidade, riqueza, saúde, prometiam tanta coisa boa. E olha, está correto, hein?
eu prego prosperidade e Deus quer que você prospere. Deus quer que você enriqueça. Afinal de contas, como você pode abençoar os outros se você não tem para você? Deus quer que você enriqueça, Deus quer que você prospere, Deus quer sim que você tenha saúde e viva em abundância. Sim, mas dizer que o Evangelho é só isso, é tirar apenas uma parte do Evangelho, quando existe toda uma outra. Esse versículo aqui, no versículo 21, do capítulo 7 de Mateus, me diz que algumas pessoas que estão na igreja, algumas pessoas que pregam a palavra, pastores, algumas pessoas que estão sentados nos bancos da igreja, ou no caso que está assistindo aí no YouTube, algumas pessoas que nós sabemos porque ele vai para a igreja, gente, ele vai para a igreja, é uma beleza, eita, esse cara está de boa, tá, já é santo, já é isso, aquilo outro. Olha, muitas dessas pessoas, elas vão abrir os olhos um dia e dar de cara com o juízo final, o grande trono branco. Quem vai para o juízo final e o grande trono branco só vai receber a sentença, vai para o inferno. E são pessoas que estão na igreja. E são pessoas que cantam, que pregam, que ensinam, que ministram, pastores. Esse versículo está me dizendo isso. Versículo 22, observe uma coisa, veja só. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, olha a palavrinha de novo, Senhor, porventura não temos nós, observe, profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Se não houver, meu irmão, arrependimento, também não haverá salvação. Essa palavra arrependimento é uma palavra que muitas pessoas não têm levado às vezes muito a sério essa questão. Por quê? Porque elas acham que pelo fato de dizer Jesus é Senhor, já é salvo, então pode viver de qualquer jeito, de qualquer maneira e tal. Mas não é bem assim não. Arrepender-se é o quê? Você praticar uma coisa e você deixar de praticar. Parar de praticar. A gente vai falar isso mais na frente. Vamos falar nisso mais na frente. Em Hebreus, capítulo 12, Hebreus 12, no versículo 14, bastante conhecido. É muito conhecido. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 14. Diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, mas aqui é só para aqueles que nunca nasceram de novo. Não, Hebreus foi escrito para pessoas que dizem ter nascido de novo, para pessoas que dizem serem filhos de Deus, foi escrito para eles, não foi para os outros não. Diz que se você não seguir a santificação, você não verá o Senhor. Em outras palavras, você vai para o inferno. Você vai para o inferno, se não seguir a santificação. Ah, pastor, mas aí é segundo a sua interpretação. Por que buscar explicações para uma coisa que está tão cristalina? É muito melhor você aceitar a palavra, porque a palavra ela se interpreta sozinha, ela não precisa nem da minha, nem da sua interpretação. Está claro. Ou você é santo, ou você não é santo. Ou você é santo e vai para o céu, ou você é uma pessoa que não é santo e vai para o inferno. Não importa quanto tempo você tenha de crente, esteja numa igreja, dizimando, ofertando e tal. A sua vida tem que falar alto. A sua vida tem que mostrar quem você é. Um outro versículo, a gente vai ler bastantes versículos nessa ministração. No capítulo 2 de Hebreus, capítulo 2 de Hebreus, capítulo 2 de Hebreus, no versículo 3, diz o seguinte, como escaparemos nós, de novo, isso é Hebreus, de novo, isso é para filho de Deus, de novo, isso é para aqueles que nasceram de novo, aqueles que dizem que nasceram de novo, aqueles que dizem que são salvos, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O meu pai dizia, esta é uma pergunta que nem Deus responde.
Como é que você vai escapar se você negligencia a sua salvação? O que é negligenciar a sua salvação? É justamente não considerar a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, em Tiago fala, que a palavra de Deus é poderosa para salvar as nossas almas. Se ela é poderosa para salvar as minhas almas, a minha alma, e eu negligencio essa palavra, a minha atitude, a minha forma de viver, despreza essa palavra, despreza o conhecimento de Deus, aqui está dizendo, como é que você vai escapar se você negligenciar isso? Capítulo 2, versículo 3 de Hebreus. Olha, é por isso que eu estou falando, você precisa ter certeza que é salvo. E para que você tenha essa certeza, você não só tem que confessar Jesus como Senhor, como também você tem que trazer algo importante, fruto. Eu vou te mostrar alguns sinais que você pode olhar para a sua vida e ver se você realmente é salvo. Lá em Mateus, né, nós lemos em Mateus, no capítulo 7, deixa eu abrir aqui, né, Mateus capítulo 7, a gente abriu lá. Capítulo 7, quando nós lemos que nem todo que diz Senhor, Senhor, né, herdará o reino dos céus. Um pouco antes, Jesus disse no versículo 20, capítulo 7, versículo 20 de Mateus, ele diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 20, assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Salvo tem que dar frutos de salvação. Precisa dar fruto. Se você não dá fruto de salvação, como você pode dizer que é salvo? Que tipo de fruto? Uma macieira, ela está lá, a gente olha, né, está lá a macieira. Ela não vai dar manga, nem laranja, ela vai dar maçã, porque ela é macieira, então ela vai dar maçã. Pastor, mas tem, às vezes também, às vezes o fruto não está, às vezes é só as folhas. É verdade. Assim tem muitos cristãos, eles não dão fruto. É igual a macieira que não dá fruto, só tem as folhas. Diz que mas só tem as folhas. O detalhe, queridos, é que a Bíblia não diz que você apenas tem que ter as folhas. A Bíblia não diz que você tem que apenas aparentar ser um cristão. A Bíblia diz claramente que você tem que dar fruto como cristão. Ou seja, você precisa ser cristão mesmo, de verdade. A Bíblia diz que você é justo. Presta atenção, ser justo é importante, a Bíblia diz que você é justo. Mas você não precisa, não é apenas dizer que é justo, você precisa ser justo. Ser justo. Dá fruto. Você está dando fruto, meu irmão? Você está dando fruto, minha irmã? Mas, pastor, o senhor poderia dizer quais são esses frutos? Agora, em Gálatas, capítulo 5. Não para aí não. Não para não, não muda não. Se essa palavra está falando com você, não para, preste atenção, fica atento. Essa palavra está salvando a sua vida. Isso é para você examinar você mesmo. Uma coisa importante que eu quero dizer aqui, normalmente eu digo na igreja também, essa palavra é para você. Não adianta você, peraí, deixa eu ver se fulano está assistindo. Eu sabia, eu vou falar com fulano de tal. Não. Essa palavra é para você. Você tem que examinar você mesmo, não é fulano nem cicrano, é você. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Sinal de quem nasceu de novo tem que dar esse fruto. Voltando a falar da macieira. Macieira muitas vezes não é o tempo de dar, né, maçã, não é o tempo de dar o fruto, mas está lá as folhas, a gente olha e diz, é uma macieira. Vocês sabem o que foi que Jesus fez com a figueira? Quando ele chegou lá e não encontrou fruto nela, só encontrou folhas. Ele amaldiçoou a figueira e ela secou. Em João,
fala, numa das últimas instruções que Jesus estava dizendo, ele disse que ele era a videira verdadeira, o pai era o agricultor e nós éramos ramos. E ele diz, olha, todo ramo que não der fruto, ele corta, ajunta para lançar no fogo. Que fogo você acha que é? É o do inferno mesmo. Dê fruto. Deus quer fruto. Quando você disse Jesus é o meu Senhor, Ele é o Senhor da sua vida. E eu sei que há pessoas que pegam a palavra e distorcem de uma forma, mas não adianta, o Espírito testificará no seu coração, para te mostrar o que a palavra de Deus está dizendo. Vou repetir, o fruto do Espírito, de novo, não é o Espírito Santo não, tá gente? É o Espírito recriado, o nosso Espírito. Quando você nasce de novo, você é recriado. A Bíblia diz que você é uma nova criação. Vamos falar sobre isso. Então, de novo, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. O sinal que você nasceu de novo é dar fruto. Um outro sinal chama-se crucificar. Ainda no capítulo 5, no versículo 24, diz: os que são de Cristo Jesus, aqueles que são de Cristo Jesus, crucificaram. Quem? Eles. Não é Deus? Eles crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Este é o outro sinal, o segundo sinal que você é salvo. Você não apenas dá fruto, como você também crucifica a sua carne. Isto nos leva para um terceiro. Lá em 1 João, abre por favor 1 João no capítulo 3. 1 João, capítulo 3, no versículo 9. Veja só uma coisa importante, um outro sinal. Capítulo 3, versículo 9. Diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Você pode pensar, pastor, não importa o que o senhor diga, eu tenho o meu pensamento, eu acho que é assim. O que você acha ou deixa de achar não faz diferença. Importante é o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Jesus, em uma certa parábola, ele disse qual era a semente. A semente é a palavra de Deus. Aquela palavra que você recebeu permanece nele. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? Porque é nascido de Deus. Continua versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como? Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama o seu irmão. A gente vai falar sobre isso também, um pouco mais na frente. O amor é um aspecto do fruto do Espírito. O amor é um aspecto desse fruto. Então, se você não ama, você não pode dizer que é filho de Deus, porque você na verdade não é, estaria mentindo. Uma outra coisa, mas eu tenho que falar sobre isso. Pastor, mas quer dizer que a pessoa não peca nunca? Não, ocasionalmente você pode pecar. Afinal de contas, nós estamos sendo aperfeiçoados, não é verdade? Nós estamos sendo aperfeiçoados, e como estamos sendo aperfeiçoados, ok? Então, você pode pecar, volta e meia, você pode cair. Mas em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, diz: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Pastor, então agora eu já sei, eu posso pecar, depois eu digo: Senhor, eu confesso que eu pequei, viu? Então, eu recebo agora o teu perdão. De novo, versículo tirado de contexto, é pretexto para falar besteira. Se você pecar, 1 João,
1:9 está na Bíblia. Você confessa seu pecado a Deus. Mas em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, diz claramente: aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança a misericórdia. Ou seja, a simples confissão sem o arrependimento não adianta. A simples confissão sem arrepender-se é como você assinar um cheque sem ter fundo no banco. Não adianta, está lá o cheque, mas não tem fundo no banco, não tem aquele dinheiro ali no banco, não está ali. Então, fazer o quê? Você precisa se arrepender, e se arrepender é tomar uma decisão de não fazer mais aquilo. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais fazer isso. Isso é tomar uma decisão, isso é se arrepender. Se arrepender é queimar todas as pontes que te ligam ao pecado. Qualquer coisa que te leve a pecar, você queimar aquela ponte. Pronto, essa aqui não tem nem condição de ir mais lá, porque está distante. É isso que você tem que fazer. É disso que estamos falando. Então, meu irmão, a pergunta: você tem certeza que é salvo? Você é salvo? Você tem certeza disso? Eu estou te mostrando sinais de pessoas que são salvas, pelo que a Bíblia diz. Na verdade, isso eu não estou pensando em A, B ou C, eu estou pensando em mim. E na verdade eu estou mostrando a você o que a palavra de Deus diz. Isso não é uma opinião própria, isso não é um conselho, não é a minha opinião, não é um pensamento, não é nada disso. Aliás, deixa eu te dizer uma verdade. Jesus não veio para simplesmente trazer um novo pensamento. Jesus não veio para trazer uma nova filosofia de vida, não. Ele veio trazer vida e vida em abundância. E essa vida, é essa vida que muda a tua forma de pensar. Muda a sua mentalidade. Não foi um simples pensamento, não. Jesus, ele é único, o único caminho. Ele é o único mestre. Ele é o único Senhor. Ele é o único Salvador. Não existe salvação sem Ele. Não existe salvação fora da palavra de Deus. Vamos lá. 2 Coríntios, um outro sinal. 2 Coríntios, capítulo 5. Bastante conhecido também, eu vejo muitas pessoas das mais diversas denominações e até de outras religiões falando acerca desse versículo. Diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Qual é o outro sinal? Se você diz que está em Cristo, você é outra pessoa. Você é outra pessoa. Isso nos leva na questão do arrependimento. Se eu me arrependo de algo, isso aí, eu estava pecando, isso aí eu estava falhando, eu estava falhando feio, cara. Estava falhando feio nisso, eu estava pecando nisso, eu estava errando nisso. Mas, se eu quebro essa ponte, se eu queimo essa ponte, me arrependi, aquilo ali eu não pratico mais não, que eu já queimei. Aquilo ali eu não faço mais não, porque eu já queimei, acabou. Na verdade, o arrependimento é uma amputação de tudo aquilo que estiver em nós e que não está de acordo com a palavra de Deus. Eu vou te falar, vou ser um pouco mais direto. Amigos têm que ser escolhidos baseados nisso. A partir daqui, uma vez que eu tenho uma nova vida, qualquer coisa, ou pessoa, ou livro, ou qualquer coisa que me leve a fazer contrário à vontade de Deus, deve ser erradicado da minha vida. É isso. Ô pastor, mas eu tenho amigos há muitos anos, eu vou deixar de falar com eles? Não, você tem que ser educado, você precisa falar com eles. Se eles te dão um bom dia, você dá um bom dia. Se eles perguntam como você está, você deve dizer bem, mas daí é desenvolver amizades, relacionamentos com pessoas de tal maneira que isso possa levar você a pecar. Estou falando disso, levar você a pecar, isso nunca. Você já separa, não, por quê? Sou outra pessoa,
Alguma pessoa chegou para mim e me disse uma coisa: sim, pastor, mas Jesus, ele comia com os pecadores. Verdade. Ele comia com pecadores, mas não compartilhava do pecado. Ele estava lá com os pecadores, mas ele nunca compartilhou com o pecado. É interessante como muita gente coloca aquela história da mulher adúltera que foi levada até Jesus e as pessoas iam apedrejar. E muita gente diz: está vendo aí, pastor? A gente não tem que apedrejar as pessoas, temos que acolher. Olha o exemplo de Jesus. É verdade, é verdade. Mas se você quiser olhar o exemplo de Jesus, presta só atenção no que eu vou te dizer. Jesus disse para ela: vai e não peques mais. Isso quase ninguém fala, já notou? As pessoas só dizem que Jesus podia tirar a pedra, mas ele não atirou a pedra. Mas continua o relato. Ele chegou para ela e disse: ó, vai e não peques mais. Jesus nunca compactou com pecado. Jesus nunca aceitou pecado. Jesus nunca compactuou com isso. Irmãos, salvação e vida de Deus é uma coisa séria. Salvação, vida de Deus é algo sério. Você não deve brincar com isso, porque o que está em jogo é a tua vida. E muitas vezes, uma pessoa vem trazer uma correção, vem trazer algo para você, e já estão me julgando, quando aquela pessoa está apenas trazendo uma palavra que pode te livrar de um inferno em vida e o inferno depois da morte. Salvo demonstra por frutos. E por favor, eu tenho que repetir isso. Preste atenção no que eu vou te dizer, eu tenho que repetir isso. Não pense que é para outra pessoa, é para você. Essa palavra é para você. Não pense na outra pessoa, é para você. Essa palavra é para mim, é para você, é para todos os que estão assistindo. Não muda, fica aí que tem mais coisas aí boas. Amém? Em 1 João, um outro sinal que você é salvo, que mostra que você é salvo. Em 1 João, no capítulo 3, no versículo 14, diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Como? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Dando uma pequena explicação acerca disso. Quando eu estou falando de amar, eu não estou me referindo à confiança. Porque confiança, ela não se dá. A confiança se conquista. Mas o amor é que se dá. O amor sempre deve existir. Por outro lado, eu não estou dizendo que amor é carinho. Na verdade, muitas vezes, o carinho é justamente uma prova de que não ama, quando existe outro interesse que não seja o melhor para o outro. Quando existe outros interesses que não é melhor para o outro, aquele carinho não é amor. Não, o amor fala a verdade. O amor busca o que é melhor para o próximo. E muitas vezes o que é melhor para o próximo, nem sempre o próximo quer receber. Já notaram isso? Às vezes, eu pastoreio igreja, já atendi muitas pessoas, aconselhei muitas pessoas, vários gabinetes com pessoas. E eu já notei que muitas vezes a ajuda que as pessoas precisam não é exatamente o que elas querem. Elas querem um tipo de ajuda, mas na verdade elas precisam de outro tipo. Se eu apenas satisfaço o ego da pessoa, se eu satisfaço o orgulho, a propósito, orgulho é uma obra da carne. Orgulho é uma obra da carne. Se eu satisfaço o orgulho dela, eu não estou amando ela. E Deus vai tratar comigo. Se você ama as pessoas, deve falar a verdade. Deve mostrar a verdade. Agora você não deve decidir pela pessoa. Todo mundo tem seu livre-arbítrio para decidir. Mas a pessoa precisa saber a verdade, conhecer a verdade. Se você ama, você vai falar a verdade. E a Bíblia diz que quem não ama, permanece na morte.
Pastor, olha, pastor, tem umas pessoinhas aí que dizem que são filhos de Deus, são meus irmãos, mas eu não gosto delas não, pastor. Olha, toda vez que eu olho para a pessoa, né, eu me lembro daquilo que ela fez de errado. Eu me lembro daquele dia que ela me ofendeu, e a vontade é me afastar. Eu nem falo, nem quero falar. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Está me julgando? Não, estou não. É a Bíblia que diz, isso é orgulho. E você não é melhor do que seu irmão. Você não é melhor, não é superior ao seu irmão. Isso é uma obra da carne. Isso é uma dissensão. É exatamente o que o diabo quer, é separar você dos seus irmãos. Mas a palavra de Deus diz claramente que nós devemos amar os nossos irmãos. Se você olha para a pessoa e vem aquele pensamento daquilo que ele fez, abra a sua boca e diz, eu perdoei fulano de tal. Acabou. Por mim, está perdoado. Pode ser que para confiar é meio complicado, mas eu vou amá-lo. Quer saber? Eu vou orar por ele agora. Isso mostra que você é salvo. Se você não faz isso, meu irmão, por favor, não vai dizendo para todo mundo que você é salvo. Porque esse tipo de atitude mostra que você não é. Pastor, mas eu sou uma pessoa do bem. Eu sou uma pessoa do bem. Eu te pergunto, você é do bem ou você é de Deus? Existem caminhos, Provérbios diz, existem caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o seu fim são caminhos de morte. Sabe, quando Eva foi atraída para a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não foi pelo lado negativo não, gente. Não. Foi pelo lado positivo da árvore. Ela viu que a árvore era boa, agradável aos olhos e agradável, chamou a atenção, era coisa agradável. Só que a Bíblia diz que as nossas obras, esse tipo de obra, para Deus é como trapo de imundície. Está aqui comigo a Maiara, está minha esposa ali. Eu estava conversando com a Maiara. Esse tipo de ministração eu não gosto de trazer. Eu não gosto de trazer. Eu estaria falando outros assuntos que faz bem à alma. E está na palavra e é correto e é certo, é verdadeiro. Mas justamente porque eu amo a Deus, e justamente porque Ele ama você, Ele mandou que eu trouxesse essa mensagem. Ele mandou que eu trouxesse essa mensagem. E eu estou fazendo a vontade dEle. Porque o que me faz feliz é fazer a vontade dEle. Então, se você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você ama os seus irmãos e você tem desejo sempre de parar de pecar. Aquele que é salvo, ele tem nojo do pecado. Aquele que é salvo, ele tem nojo do pecado. Ele não quer saber do pecado. Para quê? Para não desagradar a Deus. Um outro sinal de que você é salvo. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. No versículo 16, diz assim: o próprio Espírito, está falando do Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito recriado, que somos filhos de Deus. Ou seja, dentro de você, você sabe que é um filho de Deus. Você não tem nenhuma incerteza, você não tem nenhuma insegurança quanto a isso. Você não tem. Está lá. É salvo. Olha, eu sou filho de Deus. Ah, pastor, mas eu sou filho de Deus. Você está dizendo porque o Espírito testifica, ou você está dizendo porque é o que todo mundo diz e é o que você gostaria que fosse? Ser filho de Deus deve ter uma testificação interior, que é filho de Deus. Esse é mais um sinal que você é salvo. Em João, no capítulo 14, mais um sinal que você é salvo. João, capítulo 14, no versículo 23. João, capítulo 14, versículo 23, diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Foi Jesus quem disse. Guardar aqui não é só apenas
dizer, isso mesmo, balançar a cabeça e dizer, tem razão e tal. Não, não, não. Guardar aqui, está falando de prática, de obediência. Guardar, a gente guarda quando é um tesouro, quando é algo que nos traz valor. Aí a gente guarda, concorda? Que é algo que nos traz valor. Nós priorizamos aquilo ali. O nosso tesouro, ele é priorizado. É aquilo que nós priorizamos. O nosso tesouro é aquilo que nós priorizamos. Pois bem, quem guarda a palavra, a prioriza. Então ama o Senhor. Não adianta dizer nada. Senhor, eu te amo. Se com as suas ações você demonstra que não. Aqui ele diz bem claro, se alguém me ama, vai praticar a minha palavra. A questão é, você está mesmo praticando a palavra de Deus? Você está mesmo praticando a palavra de Deus? Nesse ponto, o Senhor me traz algo aqui que eu não tinha anotado, veio agora ao meu coração. Irmãos, minha irmã, meu irmão, nasceu de novo, filho de Deus. Você está fazendo o que Deus colocou no seu coração para fazer? Ou você desistiu nas primeiras dificuldades? Ou talvez nas segundas dificuldades? Ou nas terceiras? Ou nas 15ª dificuldades? Você simplesmente, não, eu vou deixar, eu não quero me envolver com isso não. Deixa eu te dizer uma verdade. Se Deus te chama, se Deus colocou algo no seu coração para fazer, você deve se empenhar para fazer aquilo ali. Não importa o tamanho da dificuldade. Porque um dia você vai comparecer perante o tribunal de Cristo e aquilo que você fez vai ser julgado. Aquilo que você fez vai ser julgado, ok? Só um toque que o Senhor mandou trazer, fecha o parênteses, vamos em frente. Então, aquele que nasceu de novo, ele tem uma disposição imediata de fazer a vontade de Deus. Sabe, Paulo, quando ele foi salvo, que ele veio aquela luz, ele caiu por terra, e Jesus se identifica para ele, dizendo que por que ele estava perseguindo ele e tal. A primeira coisa que Paulo disse foi, Senhor, o que queres que eu faça? Havia em Paulo uma disposição para obedecer a Deus. Para obedecer a Deus. Uma disposição para isso. Certa vez um jovem rico chegou para Jesus e disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Primeiro Jesus deu aquela corrigida básica, por que me chamas bom? Não existe ninguém bom senão Deus. Disse, olha, você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e tal. E saiu falando o que a lei judaica falava, que é a palavra de Deus e tal. Ele disse, olha, mas isso aí eu já pratico desde a minha mocidade. Aí Jesus olhou para ele e disse uma coisa. Ele olhou, a Bíblia diz assim, e Jesus olhando para ele o amou. E disse, só uma coisa te falta. O que é? Vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres e depois vem e me segue. A Bíblia diz que aquele jovem se afastou triste, cabisbaixo, porque ele tinha muitas propriedades. Ou seja, ele queria herdar a vida eterna, mas não queria fazer a vontade de Deus. Uma coisa simples. Eu já vi pessoas muitas vezes dizendo, mas ali Jesus estava querendo falir o rapaz. Não, Jesus não estava querendo isso não. Eu tenho certeza que o jovem ganharia muito mais servindo a Jesus e fazendo o que ele disse, do que se não tivesse feito. Você está disposto a fazer aquilo que Jesus mandar? Eu não queria ser pastor. Minha esposa está de prova que eu não queria ser pastor. E outros irmãos que me conheceram antes, não faz muito tempo assim, porque afinal de contas todos nós somos pós-adolescentes. Não queria. Mas eu preferi deixar a minha vontade de lado para fazer a vontade de Deus. E hoje, neste mundo, não existe ninguém mais feliz do que eu.
Não existe ninguém mais feliz, mais próspero do que eu. Pode ser igual, mas mais do que eu não. Por quê? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. E Deus sabe o que é melhor para mim, e Deus sabe o que é melhor para você. Melhor do que eu e melhor do que você mesmo. Ele sabe o que é melhor. Mais um sinal que você foi salvo. Está lá em Hebreus. Esse aqui eu vou abrir lá. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Fala de algo importante e que, de novo, não tem sido falado muito nas igrejas, eu não sei porquê. Deveria se falar. É interessante que a gente fala de Efésios capítulo 1, versículo 3, eu mesmo já preguei aqui na minha igreja e já preguei em outros lugares, que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e olha, eu já preguei sobre isso, e eu já preguei que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, e eu já preguei que Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, na cruz do Calvário, de tal maneira que o crente hoje não precisa ficar debaixo do jugo da doença. Já preguei sobre isso, e tudo isso é verdade, e está na Bíblia, e não só eu, como milhares de homens e mulheres de Deus, muito melhores do que eu, já pregaram sobre esses assuntos com exaustão. Mas esse aqui, eu vejo pouca gente, quase ninguém falando. Em Hebreus, capítulo 12, no versículo, vou começar do versículo 5, veja só. E estás esquecido da exortação como a filhos de Deus, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, eu não posso dizer todas, mas na grande maioria das vezes, a correção é justamente uma prova de amor. Então, se alguém te corrige, vai lá, abraça essa pessoa. Vai lá e abençoa essa pessoa, porque mostra que ama você. Diz, o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O filho. O filho. Se você é filho de Deus e não recebe correção de Deus, tu não é filho. Por quê? Continua. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Eu tenho 2. Meu Deus do céu, já perdi a conta de tantas vezes que já os corrigi. E vou continuar corrigindo. Vou continuar corrigindo porque eu amo. Eu tenho certeza que você que ama seu filho e ama sua filha, você a corrige, você o corrige. Porque senão você não ama. Uma prova de amor é a correção. Continua. Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Pronto. Se você diz que é filho de Deus, se você diz que nasceu de novo, se você chama Jesus como seu irmão, que ele é realmente, ele é Senhor, e a Bíblia diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Se você diz isso, mas você não tem recebido correção do Senhor, se ele não tem te corrigido, querido, alguma coisa está errada na sua vida. Alguma coisa está fora de lugar na sua vida. Você não é filho, você é bastardo. Então, se numa igreja, 50% da igreja recebe correção e 50% da igreja não recebe correção, então 50% da igreja não são filhos de Deus, são bastardos. E você acha que Deus quer bastardos lá no céu? Não, lá só entra filhos. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, diz, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deixa eu te dizer uma verdade. Sabe aquela pessoa a quem você diz que ele é radical demais? É ele que vai para o céu.
Sabe aquela pessoa que você diz, mas fulano é muito alienado, meu Deus do céu. É exatamente esse alienado e esse radical que vai para o céu. Sabe aquela pessoa que diz, não, também eu sou crente, mas também não sou tão fanático assim. É exatamente ele que vai para o céu. Porque no céu só entra santo. Então, meu irmão, minha irmã, a minha pergunta é, olhando bem aqui no olho dessa, dá um zoom aí na minha cara, minha irmã, dessa minha cara linda. Pelo menos minha mulher diz que eu sou lindo, eu acredito. Minha mãe diz que eu sou lindo, eu também acredito, minha irmã. Olha, já são 3 já. Você tem certeza que é salvo? À luz da palavra, à luz do que você ouviu até agora, aqui, você tem certeza que é salvo? Se essa palavra mexeu com você, trouxe paz, aquilo que eu disse no começo, trouxe paz, alegria, essa palavra trouxe segurança, trouxe certeza para você, que bênção, maravilhoso. Mas se porventura essa palavra trouxe tristeza, uma certa raiva, uma certa ira, se essa palavra trouxe insegurança, ou se essa palavra trouxe indiferença, é bom você examinar-se a si mesmo, para ter certeza se realmente você é salvo. Mas eu quero te dar uma oportunidade de receber Jesus. Mas eu vou aceitar Jesus de novo. Não, você não vai aceitar Jesus de novo, não. Você nunca aceitou. Você nunca o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Mas naquele dia eu disse, Jesus é o meu Senhor. Tem tanta coisa que a gente fala da boca para fora, sem fé. Isso pode ser mais uma. Faça essa oração comigo. Se você não tem certeza da salvação, se essa palavra mexeu com você, faça essa oração. Diga, Pai, eu venho a Ti. Eu achava que eu era salvo, mas à luz da Tua palavra, eu estou vendo que não sou. Mas nesse momento, eu me arrependo firmemente daquilo que eu pratiquei. Eu me arrependo agora. Eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, crendo no meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por isso sou salvo. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza de salvação. Obrigado, porque o Espírito habita em mim. E obrigado, porque sou santo e porque vou para o céu. Amém. Se você fez esta oração e você deseja conversar conosco, deseja tirar alguma dúvida que você tiver, entre em contato, tem aqui na descrição, nós temos as nossas redes sociais, tem do Facebook, Instagram e Telegram, né? Nós temos aqui embaixo. Procura entrar em contato conosco, nós queremos conhecer você, nós queremos te ajudar. Porque nós não queremos que você viva o inferno em vida. Nós queremos que você viva o céu aqui na terra. E depois que você sair, partir deste mundo, viver o céu eternamente. Amém? É isso aí. Prospere e avance.